dia pra você. Já vou logo informando que estou melhor, estou mais calma. Bom, vamos falar de futebol. Fortaleza empatou com o Bucaramanga no Castelão e deixou para a última rodada a classificação para as oitavas da Libertadores. Hoje é a vez do São Paulo, que só precisa de um pontinho contra o Libertad no Morumbi. Já o Botafogo vive um drama. O atual campeão do torneio não pode nem pensar em perder para o Estudiantes no tapetinho. Na Colômbia, o Bahia tem uma parada complicadíssima diante do Atlético Nacional e quer voltar com a vaga. Pela Sul-Americana, os brasileiros sofreram. O Vasco perdeu para o Lanús na estreia de Fernando Diniz. No Sul, o Grêmio apenas empatou com o Godoy Cruz. No Corinthians, Memphis Depay está fora do jogo contra o Racing, lá no Uruguai. E em Minas, Dudu vestiu a camisa do Atlético e afirmou que está bem à vontade no Galo. Tenho muitos amigos que é atleticano, né? E sempre falava que era um sonho ver eu vestir a camisa do Galo, que eu tenho a cara do Galo, que o meu futebol combina com o Galo, né? Libertadores é sempre importante vencer, principalmente em casa. Ainda mais a gente que vem de uma derrota pro Clássico. Sei que não é Libertadores, mas do jeito que a gente perdeu, a gente com certeza ficou bem triste. E a gente agora espera fazer um bom jogo quarta-feira e voltar a vencer em casa. Jogamos prácticamente no campo adversario y creamos hallo entre 4 y 5 chances muy claras, que faltó ahí la efectividad, un poco también de la sorte también, porque como es un jogo interviene un poco esse aspecto também. E por uma, duas vezes eles chegaram com perigo na nossa área. Ainda acho que a gente toma gol com muita facilidade. Mas eu acho que a equipe, por conta do primeiro tempo, um pedaço do segundo, tem coisas positivas para a gente colher e corrigir as coisas erradas que a gente fez no jogo e principalmente também no aspecto anímico. Fala sério, o programa é muito melhor quando eles aparecem no vídeo, não é mesmo? Aqui comigo, Cicinho, bom dia! Sul-Americana e Libertadores estão dando trabalho, hein? Bom dia, Renata, bom dia a todos. Dando trabalho para alguns, mas hoje entra o Real Copeiro dentro de campo. São Paulo! Hoje tem tricolor, então acompanha. Mas Libertadores é cheio de surpresa, Renata. Pois é, quem não está surpreendendo porque sempre mantém um nível muito positivo é o Palmeiras. E do Dracena, o Palmeiras vai bem na Libertadores, agora outras equipes brasileiras sofrem. Bom dia, Renata, bom dia a todos. Realmente, né, estão sofrendo bastante essa temporada, tanto na Libertadores como na Sul-Americana, mas o Palmeiras, como sempre, fazendo uma bela campanha aí na primeira fase. Ronaldão, aquele bom dia pra você. Quem é o Pirulito? Conta pro país inteiro. Bom dia, menina Renata, seus cavalos também. O Pirulito é o Fernando Diniz que, né, voltou, né? Ele não gosta, hein? Ele não gosta. Voltou a fazer parte do Vasco e nós acertamos aqui o resultado de ontem. O empate do Grêmio e também a derrota do Vasco pro Lanús. Parabéns aos comentaristas aqui, né? Eu preferia que tivesse vitória, né, do time argentino do Godoy Cruz, mas não teve jeito. O empate não foi de todo ruim, não é mesmo? E agora a gente vai lá pro YouTube do Jogo Aberto, tem Libertadores na parada. Ai, ele me assombra! Atlético Nacional, agora recebendo o Bahia do Rogério Ceni. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. O Bahia pode voltar classificado, hein? Já já você vai saber tudo no canal Jogo Aberto do YouTube. Vai pra lá, na sequência, muito mais ao vivo. Bahia! Mais um. O último jogo fica de aprendizado para que a gente não cometa as mesmas falhas, os mesmos erros. Acho que a gente fugiu um pouco do plano de jogo e isso acabou acarretando em consequências que a gente não gostaria de ter passado. Mas como eu falei, agora ficou no passado e como você falou, a gente tem a oportunidade de brigar pela classificação na qual depende único e exclusivamente da gente. Então você podem ter certeza que nós vamos brigar e dar o nosso melhor em busca dessa classificação. A gente sabe que o calendário brasileiro é um calendário muito extenso, de vez em quando acontecem de vir decisões consecutivas, como é o caso dessa semana,
mas não é algo novo para a gente. A gente vem enfrentando jogos extremamente desafiadores, né? A gente jogou contra Palmeiras, Botafogo de forma seguida, conseguimos um triunfo fora de casa, um triunfo dentro de casa. Ficamos 5 partidas sem ser derrotados. Então, assim, visto que a temporada é uma temporada de muitos jogos, a gente sabe que a gente vai enfrentar desafios como esses. Coisa boa, animação nessa quarta-feira. Estamos no clima da Libertadores, da Sul-Americana. Os brasileiros ontem decepcionaram, hein? E a gente começa com o Grêmio, que tinha jogo em casa diante do seu torcedor para vencer o grande rival no grupo, que é o Godoy Cruz. E a partida acabou empatada com Thiago Volpi. O Grêmio recebeu o Godoy Cruz na Arena na esperança de uma vitória que o colocaria na liderança do grupo D da Sul-Americana. E o tricolor rapidamente marcou, logo aos 6 minutos, num chute de fora da área de João Pedro. Então a gente iniciou com 2 homens mais centrais para apertar esses zagueiros e ter uma pressão mais alta, ter mais gente na frente. Fizemos um gol cedo, né? Um gol cedo. Mas acho que a gente não tinha tanto controle de jogo quando fez esse gol. Sem ter o domínio da partida, o Grêmio viu o Godoy Cruz chegar. E cada novo ataque do time argentino era um susto diferente para os cerca de 15 mil gremistas presentes na arena. Em uma das tentativas, o Godoy Cruz teve sucesso. Volpi defendeu o chute de fora. No rebote, Andino finalizou de novo. O goleiro gremista até tentou pela segunda vez, mas os argentinos chegaram ao empate aos 29 minutos da primeira etapa. Todo gol, seja até um gol indefensável, eu vou querer sempre fazer algo melhor. Hoje não é diferente, mais ainda do que o primeiro chute, o segundo, e não ter conseguido efetuar a segunda defesa. E por 1, 2 vezes eles chegaram com um perigo na nossa área. Ainda acho que a gente toma gol com muita facilidade. Ainda acho. No segundo tempo, o Mano Menezes chamou a Muso para a partida, mas foi Bright White quem tentou a finalização para a defesa do goleiro Petroli. Depois do dinamarquês, a Muso fez a conexão Bélgica e Colômbia quando achou Monsalve na área. Aos 35 minutos da segunda etapa, o colombiano concluiu na trave. O Grêmio buscou a vitória até os instantes finais dos acréscimos. Depois de um cabeceio defendido pelo goleiro do Godoy Cruz, Ronald caiu na área pedindo um pênalti, mas nada foi marcado. É muito tenso você ir para um jogo sem ter a noção do que o teu time pode produzir. E acredito que os jogadores sofram muito com isso. E isso gera uma falta de confiança, que é o mínimo que eles têm que ter para poder executar bem as movimentações, né? Mas temos que passar por isso, todos vão passar. Vamos tentar passar com o menor número de trauma possível. Aqui está a situação do grupo D, no qual o Grêmio está inserido. O Godoy Cruz é o líder com 11 pontos. O Grêmio tem 9 pontos, o Atlético Grau 2 e o Sportivo Luquenho 1. Lembrando que o Grêmio pelo menos está classificado para os playoffs, o que seria ruim, mais 2 jogos no calendário, uma coisa que não é bacana, não é? Então mais um compromisso, na verdade. E aí o Godoy Cruz lidera, tem a última rodada, o Grêmio pode se classificar de maneira direta, lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado já está garantido na próxima fase. É um vacilo, né, Ronaldão? Porque em casa, com a torcida, sabendo que o grupo está apertado, pelo menos a briga entre argentinos e brasileiros, o Grêmio deixou escapar a vitória. Mas ontem... eu também acho que é. Ontem a gente estava aqui comentando sobre esse time do Mano.
Ontem, ele, no final também, ele falou a mesma coisa, que tá faltando compactar, ele se assustou com o gol. Pô, impressionante o cara se assustar com o gol a favor. Imagine contra, então, o desespero que seria. Mas a verdade é que ele montou uma equipe achando que poderia até empatar, mas não saiu o gol no começo. Ele não estava preparado para sair vencendo o jogo, fechar casinha, blocos. Pelo menos na coletiva. Eu fiquei esperando a coletiva para ouvir. Falei, vamos ver o que o Mano, o professor Mano, Pardal. Aliás, tentou dar uma dominada, não é a dele, né? Durante o jogo. Então, e o Volpi, impressionante o Volpi. Ele é uma bola que poderia fazer a diferença. Depois ele fez grandes defesas, mas ainda está no nervosismo que não dá para entender um cara já com a idade que ele tem, com a força que ele tem, tudo que ele já passou, ainda acabar soltando bolas fáceis no meio da área. Edu, golaço do João Pedro, muito bonito, um lateral direito, né, Cicinho? Fazendo gol com a perna esquerda, mas ele pegou o goleiro um pouquinho adiantado e parecia que o Grêmio dominaria a partida e não foi o que aconteceu. Não foi, Renata. E quando você faz o gol, né, para dar aquela tranquilizada, ele vai logo em seguida toma o gol, né? Então não consegue segurar um resultado. Então o time do Grêmio, ele oscila muito dentro das partidas. Você vê assim, o Grêmio faz bons momentos dentro do jogo, logo em seguida entrega, não tem aquela conexão, aquela concentração que a gente vê em todos os times. Então, o Mano vai ter que trabalhar bastante a questão da defesa. A maioria dos jogos do Grêmio, o Grêmio toma gol. Então, coisa que muitos clubes agora melhoraram, o próprio Cruzeiro, na época, a gente estava falando que estava perdendo, empatando. Peraí, não vamos tomar gol. Depois a gente vai fazer. E é isso que o Mano tem que fazer no Grêmio. Não vamos tomar gol, porque daqui a pouco a gente vai fazer um gol e a gente consegue o resultado. Porque o Grêmio só tá que empata, igual um outro time aqui de São Paulo, só empata. Entendeu? Então tem que tomar cuidado para que não se complique aí mais para frente. Cicinho, já a deixa é sua. E aí, agora tem um lance que o Grêmio reclamou pênalti, que não foi dado pela arbitragem. O Ronaldo tem uma teoria, o Edu vai opinar também, mas eu começo com você para analisar esse lance. Renata, eu acho que foi pênalti. Acho não, tenho certeza, porque o lance aí é muito claro, né? O atleta impediu o jogador do Grêmio de ir na bola. Então aquilo ali, se não for pênalti, eu não sei mais o que é pênalti. Mas falando do Grêmio, mudou pouquíssimo, na verdade, com a chegada do Mano. Você ainda vê um Grêmio muito espaçado. Prova disso é o gol que o Grêmio tomou, né? O ataque muito distante do sistema defensivo. E o Grêmio não consegue sustentar o resultado, né? Ele até encontra uma certa facilidade em fazer gols pela qualidade aí de alguns atacantes, mas ele não consegue sustentar o resultado. E isso é uma grande deficiência do Grêmio. E o que o Mano vai ter que trabalhar muito aí para que o Grêmio consiga manter, né, o resultado. Ele cria as oportunidades, mas aí quando faz o gol, ele acaba se retraindo e não consegue manter um mesmo ritmo de jogo. E isso tem sido um ponto negativo do Grêmio nesse ano. Eu já vou seguir com Lanús e Vasco. Alguém não daria esse pênalti? Ronaldo, você tem uma teoria, né, que você estava falando. Não, teoria não. Eu fiquei indeciso se a bola já estava em andamento ou se ela estava parada ainda, porque cabe, quando a bola está parada, o juiz interferir. Falar, seus cavalos, para de ficar puxando aí, papapá. Aí não é pênalti. Agora, se essa bola já saiu, pênalti. Então, se antes de bater o escanteio, o cara for lá dar um soco na orelha do outro, o juiz vai não dar pode o vermelho. Dar pênalti? Não, o juiz vai dar o vermelho, tudo, vai ver e tal. Só uma coisinha, quando o Yuri Alberto e o Wesley no jogo do Brasileiro fizeram a mesma coisa, a mesma disputa. Não, quem? Não, era Yuri Alberto e Wesley do Inter. Ninguém deu pênalti, a não ser eu e o Edu aqui. Que engraçado, eu quero ver o que o Chico Garcia vai falar hoje. Se ele falar que isso aí foi pênalti, não, e ele disse que não foi aquele, aí eu quero ver. Renato, é impressionante, com o VAR, com tudo que tá vendo, o defensor do Godoy Cruz fazer uma coisa dessa, né? O último minuto, Ronaldo, a última bola, pô, você podia perder um jogo, né? E atrapalhar uma classificação. Acho que vale o alerta aí para os defensores. Naquele lá, o Chico disse, eles se engalfinharam os dois, então Chico, não foi realmente. pênalti. Que engalfinhada, hein? Ele falou se engalfinhar o Wesley e o Yuri Alberto. Eu lembro, eu tenho memória muito azeitada. Bem parecidos os dois lances, viu, Renata? Tanto do Corinthians... Tá de brincadeira. Parece também que tudo acontece com o Inter. Com a ajuda de Rafael Fã. Agora, Lanús 1, Vasco 0, estreia do Diniz não foi legal. É o Vasco. A estreia de Fernando Diniz foi logo em confronto decisivo, que valia muito pela Copa Sul-Americana. E mesmo com pouquíssimo tempo de trabalho,
foi possível ver sinais do dinizismo no primeiro tempo. Com mais posse de bola que o adversário, o Vasco encontrava dificuldades para furar a defesa. A alternativa eram chutes de fora da área. No único que foi ao gol, Hugo Moura arriscou de esquerda e Losada pegou. No primeiro tempo o time jogou bem, com a bola marcou bem também, marcou alto, principalmente o começo do jogo o time estava mais fresco. E o que faltou no primeiro tempo, na minha opinião, foi ter mais agressividade. Pois é, quem levou perigo mesmo foi o Lanús. Marcelino Moreno foi lançado nas costas da defesa e só não abriu o placar porque Luiz Gustavo salvou. No segundo tempo, o time argentino voltou melhor. Bou recebeu dentro da área e finalizou na rede pelo lado de fora. Até que aos 8 minutos, Sálvio partiu livre pelo lado direito de ataque e cruzou rasteiro para a Carreira completar para o gol, se aproveitando de uma pane no sistema defensivo vascaíno. Quando a gente toma o gol, o time perde um pouco de confiança e aí as outras coisas começa a vir o histórico recente. E o time acho que deu uma sentida. Nos minutos finais, a situação ficou ainda pior quando Hugo Moura, atuando como zagueiro, fez falta em Canelo, na entrada da área. Ele recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Na cobrança da falta, Marcelino Moreno bateu buscando o ângulo de Léo Jardim, que tocou na bola e ainda contou com a trave para não levar o segundo. Com o resultado, o Lanús garantiu a liderança do Grupo G, enquanto o Vasco caiu para a 3ª posição e vai precisar vencer o Melgar em São Januário na última rodada para disputar o play-off contra um dos 3º colocados da Libertadores. Até lá, Fernando Diniz tem 3 jogos para tentar arrumar a equipe e encerrar o jejum sem vitórias, que já dura 9 partidas. Todos eles serão no Rio, diante de Fortaleza, Operário e Fluminense. Mas obviamente que pelo histórico recente tem um pouco de perda de confiança, que é normal nesses momentos, mas a gente precisa resgatar a confiança disso, ter coragem para enfrentar esse momento, se dedicar ao máximo. Eu não tenho queixa para falar da dedicação dos jogadores hoje, absolutamente. Os jogadores correram, tentaram. Eu acho que a gente tem das coisas que aconteceram no jogo, a gente tem um ponto de partida para seguir e melhorar. Bom, olha só, o Lanús com 11 pontos já está classificado, só temos mais uma rodada, então o Melgar poderia, se vencesse o Vasco, chegar aos 10 pontos, e o Vasco, se vencer o Melgar na última rodada, chega na 2ª colocação e aí vai para o play-off, que é aquela situação ruim, porque os brasileiros estão decepcionando, Edu, na Sul-Americana, impressionante. A participação brasileira, especificamente na Sul-Americana, é muito ruim. Muito, Renata, é decepcionante e, por exemplo, o Cruzeiro já saiu da Sul-Americana. Pode ser que o Vasco saia também, porque é claro que só depende dele, né, jogando dentro de casa. Mas eu vejo assim, alguns clubes vai ter que fazer isso, Renato, sair da Sul-Americana, porque focar realmente no Campeonato Brasileiro, o que interessa. Porque o Vasco, na minha opinião, não tem um elenco para brigar pelo título da Sul-Americana. Então eu entendo que, de repente, ele focando aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, né, que também ele empatou no primeiro jogo, a gente tem que ligar o sinal de alerta, porque é uma situação onde que o treinador está chegando agora, está conhecendo o seu elenco. Eu vi o primeiro tempo do Vasco, um bom primeiro tempo, até que eu gostei um pouco da movimentação. O time do Diniz, ele gosta bastante de estar todo mundo perto para tentar virar o jogo e pegar todo mundo desprevenido. Então vai ter muito trabalho o Fernando Diniz na equipe do Vasco, porque a gente vê que a falta de confiança, a falta de treinamento e até mesmo, eu vi no segundo tempo, Renato, com relação à parte física. O Vasco cansou bastante, né, por mais que depois foi expulso, né, o jogador do Vasco, mas eu vejo que os times estão cansando muito fácil, né, tanto o Vasco como o Flamengo. Como eu já citei várias vezes aqui, a pré-temporada fez muita diferença para alguns times. E aí a gente está vendo agora o que está acontecendo na equipe do Vasco. Cicinho, o Diniz sabe que o problema é gigantesco, vai ter muita coisa para resolver, provavelmente vai pedir contratações no meio do ano, mas agora, analisando um jogo na Argentina contra um rival que tem vantagem no grupo, não é tão absurdo assim ter perdido de 1-0. Claro que o vascaíno sofre, não quer uma derrota, mas não era um resultado imprevisível. Não era imprevisível, mas e deu para perceber já uma pequena mudança na questão da postura do Vasco
concernente ao novo treinador Fernando Diniz. Foi um time que ficou um pouco mais com a bola, né? Hora que ficou sem a bola foi onde cansou. Então a equipe do Fernando Diniz, ela sempre tem essa característica de estar bastante com a bola. E um dos problemas que o Diniz ele vai encontrar muito é na questão defensiva. Se você vê o gol que o Vasco sofreu, o posicionamento da defesa é um posicionamento de uma defesa ainda desorganizada que o Fernando Diniz não conseguiu, né, dar essa cara dele. Você vê a bola nas costas do Lucas Piton ali, o sistema defensivo totalmente desorganizado. Mas o Fernando Diniz já demonstrou que pode tornar esse Vasco melhor e acredito que no último jogo vai pro tudo ou nada aí para conquistar a vitória, para ir pelo menos para os playoffs. Ronaldão, você acredita num Vasco diferente agora, comandado pelo Diniz? Eu acredito muito no Diniz. Eu gosto muito da forma que ele trabalha, que ele recupera, que ele vê a base. Eu acho que até ele vai recuperar o Felipe Coutinho, porque ele fez isso com o Ganso lá no Fluminense. Ele fez o Ganso voltar aí, ter contratos e estar atuando ainda, porque essa bola passa muito pelo meio, passa muito nos pés dos jogadores, que ele gosta de ter essa posse de bola, e vai trazer esse menino de volta. Eu acredito que o Vasco classifique por causa do Fernando Diniz, porque ele tem um plano de jogo e sendo bem executado, e ele não gosta que eu chame ele de pirulito, mas é o pirulito. É carinhoso. Ele é meu amigo pirulito. Eu acredito no trabalho dele, eu acredito. Pegando o gancho, vamos de gols da Sul-Americana e da Libertadores. Destaque para o Central Córdoba, que bateu o Táchira por 2-1. Os venezuelanos tiveram 2 expulsos. Daqui a pouquinho tem São Paulo contra o Libertad. Muitos ingressos vendidos, muita expectativa de classificação do tricolor paulista. Tem o Botafogo também, que joga contra o Estudiantes. Vamos falar dos jogos de ontem da Sul-Americana. Fortaleza, que ficou no 0-0 com o Atlético Bucaramanga. E agora, lá no YouTube do Jogo Aberto, a gente vai ouvir Dudu sendo apresentado pelo Galo. Que situação diferente, né? Daqui a pouquinho, muito mais ao vivo. Ah, graças a Deus. É isso. Já, Fortaleza 0, Atlético Bucaramanga 0. Ficou tudo para a última rodada pro Lion. Ai, gente. Mais de 40 mil torcedores, muita empolgação, mas o Fortaleza ficou no 0-0 com o time da Colômbia, o Atlético Bucaramanga. Melhores momentos. A falta de efetividade às vezes pode custar caro. E o Fortaleza lamentou muito por isso. O clima pelos tricolores era de decisão, com direito à rua de fogo na chegada do clube e empolgação grande entre os torcedores. – 3-0 pro Fortaleza. Nós ressuscitamos, viu? Vamos chegar lá. Venceu. A confiança na vitória estava entre os torcedores tricolores, mesmo sabendo que ainda tinha pela frente os 90 minutos a serem disputados. Mas somente o resultado positivo importava, pois ele é que traria a classificação para as oitavas de final, de forma antecipada. Porém, nem tudo ocorreu como sonhado. Não é fácil, né? Não é porque a gente veio de 2 jogos muito bons que hoje teria um resultado elástico, nada disso. Isso aí seria uma ilusão. Como eu disse, a gente enfrentou um time muito difícil, um time muito forte fisicamente, com as linhas baixas, então isso facilitou o jogo deles. Eles até tentaram surpreender, mas se fecharam por conta das investidas do clube tricolor. Mancuso teve a primeira oportunidade de cabeça, mas a bola saiu pela linha de fundo. Minutos depois, Breno Lopes se livrou da marcação, entrou na área e a finalização subiu demais. Eram as primeiras lamentações da equipe tricolor. Se a bola entrasse no começo do jogo ali ou no primeiro tempo, o jogo ia ficar mais aberto, mas infelizmente não entrou, a gente perdeu a chance que a gente criou. Mas en segundo tempo, acho que desde que comenzó el segundo tempo ya Fortaleza demostró que quería ganar o jogo, creó chances de gol, geró boas jogadas, más directamente ao gol fueron pocas, mas las chances fueron claras. Si você lembra, a primeira do primeiro tempo de Breno. Começou com o cabeceio de Breno Lopes, que resvalou na trave.
Depois, a bola sobrou no pé de Pochettino, que chutou em cima do goleiro Quintana. Em mais uma sobra, Lucero também teve a sua chance dentro da área, mas chutou para fora. Nesses jogos de Libertadores, se a gente tiver uma, a gente tem que caprichar, tem que fazer o gol, porque aí a gente fica sofrendo até o último minuto ali. Nos minutos finais, o próprio Iago Pikachu pegou bem na bola, mas que também saiu pela linha de fundo. As lamentações em campo foram muitas pelos gols perdidos. O resultado ficou empatado no placar mínimo, deixando para resolver a classificação na próxima rodada. Falta o Racing e Colo-Colo jogar amanhã, né? Independente do que acontecer, dependemos apenas da nossa equipe, né? Infelizmente o resultado não veio, vamos para a Argentina tentar essa classificação. Bom, é o seguinte, esse grupo está indefinido, especialmente nos 3 primeiros colocados. Por quê? Com o empate de ontem, na última rodada o Fortaleza joga fora de casa, diante do Racing, que, se não me falha a memória, foi o primeiro time elogiado pelo Cicinho desde que começou aqui no programa. Lembra disso? Exato. Você falou, esse Racing aí é diferente, né? Enfim, e aí tem um encontro entre Colo-Colo e Atlético Bucaramanga na última rodada. Se os colombianos vencerem, eles vão para 9 pontos. Só que aí, vamos supor que empatem. Fortaleza e Racing. Seria ótimo, não é pro Fortaleza. O problema é que o Racing vai jogar em casa, sabendo que tem que vencer, e é uma pressão a mais pro time cearense. Então, esse grupo tá indefinido. Cicinho, e agora? O Fortaleza se complicou um pouco nessa questão de classificação antecipada, né? Poderia, mas fez um bom jogo. Não fez um jogo brilhante porque a bola não entrou. Não criou tantas oportunidades, mas assim como falou o Vojvoda, as chances que o Fortaleza teve foram chances claras de gol, né? E a bola acabou não entrando, mesmo com um bom jogo do Fortaleza. Mas também não é para se desesperar, porque o Fortaleza tem uma boa equipe, joga muito bem fora de casa, entendeu como é a competição e vai ser decidido no último jogo. Mas eu acredito ainda na classificação do Fortaleza. Edu, como é que você vê a situação do grupo como um todo? Claro que todo mundo percebe primeiro Fortaleza, time brasileiro, mas ali colombianos e argentinos com chances. Esse Atlético Bucaramanga, né, Renata? Surpreendendo todo mundo, né? Fez um belo jogo ontem contra o Fortaleza, um time experiente, você pode pegar a maioria dos jogadores que jogaram ontem, tinha mais de 30 anos, né? Então por isso que no segundo tempo o Fortaleza conseguiu impor um ritmo maior, porque o time cansou também, né? Então você vê que um time muito bem armado, 2 linhas de 4, 2 na frente, um time que surpreendeu e está surpreendendo no grupo. Mas o Fortaleza teve grande chance no segundo tempo. Pena realmente a bola não ter entrado, né? Teve essa cabeçada aí do Breno Lopes que tirou ali da trave, parecia aquele lance do Palmeiras e Santos, aquele gol que ele fez, né? na Libertadores. Mas eu acredito assim na classificação do equipe do Fortaleza. Por mais que seja jogando diante do Racing na Argentina, a equipe do Vojvoda já mostrou que tem condições de jogar de igual para igual com qualquer equipe aonde for. Então eu acredito bastante que, né, o Fortaleza possa se classificar e eu vejo que o Fortaleza, né, passou por momentos difíceis, né, no Brasileiro, na Libertadores, mas agora vem se reencontrando novamente com bons jogos. Pena que a bola, no último detalhe ali, a bola não entrou. Essa bola aí do Pikachu ali passou trincada pertinho da trave. Então, continuar trabalhando para que ele consiga a classificação. Sabe dor de cabeça? Potencializada 4 vezes, Botafogo, é o que me vem aqui à mente. Eu sofri com o Botafogo no final de semana e como sofri, mas agora o Botafogo não pode nem pensar em perder. Jogo hoje lá no Newton Santos contra o Estudiantes e tem que vencer para continuar na Libertadores. O estádio Newton Santos será palco de um duelo decisivo na noite de hoje pela Libertadores da América. A partir das 9h30, o atual campeão Botafogo recebe o Estudiantes da Argentina em uma partida que promete fortes emoções. Com 6 pontos e na terceira colocação, o Glorioso precisa de ao menos um empate para manter vivo o sonho do bicampeonato. Uma derrota significa uma eliminação precoce ainda na fase de grupos.
Para o duelo de logo mais, o técnico Renato Paiva segue com problemas para escalar o time titular. São 4 desfalques certos. O zagueiro Alexander Barbosa, o meia Savarino e os atacantes Matheus Martins e Gonzalo Mastriani seguem lesionados e, por esse motivo, não atuam na noite de hoje. Com isso, a tendência é que o técnico português mande a campo o mesmo time que iniciou o duelo diante do Internacional no último fim de semana. O provável Botafogo tem John no gol, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Jefinho, Cuiabano, Arthur e Igor Jesus. Nos últimos 5 jogos temos 4 vitórias. Nós nos últimos 5 jogos temos 4 vitórias. Podes-me dizer assim. E as exibições? Isso é outra coisa. Mas então temos de dizer assim. Quando a equipa ganha e não joga bem, a equipa não jogou bem. Quando a equipa joga bem e não ganha, a equipa não ganha, não interessa jogar bem. Então posicionamos-nos aonde? Então estamos sempre na linha de tiro, não é? É isto, é um bocadinho isto. Me interessa esta, mesmo que não jogues bem, ganhes. Mesmo que não jogues bem, ganhes. Compitas constantemente. O cenário atual é muito semelhante ao do ano passado. Na ocasião, o time carioca também somava os mesmos 6 pontos deste ano no início da 5ª rodada. A diferença é que em 2025, os 2 jogos restantes serão no Rio de Janeiro. E isso aumenta a confiança do torcedor botafoguense, que deve lotar o Nilton na noite de hoje. Com a nossa torcida apoiando os jogadores como apoia, incentivando como incentiva. É uma torcida que, mesmo quando as coisas não correm bem durante o jogo, e muito bem, não pressiona os jogadores com assobio, com insulto, não. Que os dê carinho e que lhes dê apoio, pelo menos enquanto a bola rola, depois que se manifeste como entenda. Todo mundo passa dificuldades, hein? Na Libertadores, no Brasileirão, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Olha só que coisa interessante esse grupo. A Universidade de Chile tem 10 pontos, o Estudiantes tem 9, o adversário do Botafogo, mas o jogo é em casa, é no Rio de Janeiro. Botafogo tem 6, se vencer hoje vai a 9 também. Aí tem que olhar depois a questão do saldo de gols, que tem bastante diferença, porque hoje os argentinos têm 5 de saldo e o Botafogo apenas 1. E o cara bobo, tchau pro cara bobo, né? Foi bobo, não deu certo, não rolou pra eles aqui nesse grupo. E aí, Ronaldão, como é que você vê a situação envolvendo chilenos, argentinos e brasileiros? Olha, o Botafogo ainda tem chance sim, porque o que mostrou nesse final de semana, jogando com o próprio Inter desfalcado, aquela coisa toda. Mas teve um jogo em casa, assim, que foi um volume de jogo que já dá para o torcedor acreditar, né, Titinho e Dracena. É um time, o Botafogo está demorando para engrenar, mas é por causa das mudanças que foram feitas, é porque teve o treinador chegando, mas o time é consistente, o time é bom, não é time ruim não. Então hoje pode ser essa virada de chave também, assim como fez o Fortaleza na virada de chave, o Botafogo pode entrar na competição de vez hoje com uma grande vitória em casa. Acho que é por aí, porque está merecendo, está mostrando que está tendo essa melhora, não só no Campeonato Brasileiro, mas também jogando em casa, né? Acho que vai ter essa melhora mostrando para o Estudiante hoje. Na verdade, quando eu olhei esse grupo pela primeira vez, na definição do sorteio, Edu, eu pensava que os chilenos não seriam adversários. Imaginaria Botafogo e Estudiantes brigando mais intensamente, mas eles apareceram também nessa disputa e complicaram tudo. Para você ver o grau de dificuldade que é a Libertadores, né? A Libertadores, às vezes, te traz muitas surpresas, né? E principalmente para um time que é o atual campeão da Libertadores. Então, se você pegar o Botafogo, 2 atletas saíram, né? E claro que algumas lesões acabam atrapalhando o trabalho do treinador. Mas eu acredito que, como o Ronaldo acabou de falar, só depende do Botafogo, né? Jogando no tapetinho, no Rio de Janeiro, o Botafogo possa fazer um bom jogo e vencer a equipe dos Estudiantes. Agora, sem zoeira, porque não posso fazer piada nem pensar com isso, mas é óbvio que você golear no Brasileirão por 4-0, isso motiva os jogadores também, né, Cicinho? Motiva e muito, né, Renata? Você trabalhar em cima de uma vitória já é bom, e de um jogo ótimo, como fez o Botafogo no final de semana, né? Estudo antes para jogar agora. Mas assim, isso vai ser bom pro Botafogo, sabe por quê, Renata? Vai mostrar a força que o Botafogo vai ter para a sequência da Libertadores, porque nós estamos falando de 2 decisões em casa. E o Botafogo ganhando esses 2 jogos em casa, imagine para os mata-matas como ele chega forte.
né? Porque já tem aí essa questão do incentivo da sua torcida e vai mostrar essa grande força, né? O Ronaldo e o Edu ali, né? O cara de bobo ali já tá desclassificado. Mas, porque os dois têm cara de bobo. Mas os outros dois adversários são adversários pesados que o Botafogo vai mostrar a sua força em casa agora, que só depende dele. E vale lembrar que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Agora, quem adora o assunto Libertadores, tem intimidade, tem história. É, o São Paulo. Olha, mostra o Cicinho. Olha, isso o Cicinho sabe. Eu não. Como é que é, Cicinho? Libertadores. Ô, a Gabi também. Gabi tá na onda do Cicinho. Gabi, ó, pois bem. Eu já sou boneco de Olinda, tenho aquela espada. Melhor não, né? Então é o seguinte, Gabi, pra você, aquele bom dia. Cada um com suas habilidades, né, gente? Ô, Gabi, tava com saudade de você. Queremos saber toda essa história. São Paulo e Libertad na casa dos paraguaios. São Paulo mandou bem e agora é diante do seu torcedor. É verdade, Rê. Pra falar com vocês, até o sol abriu por aqui. Uma boa tarde, um bom dia pra todo mundo. Como uma dançarina, uma ótima repórter, não é não? Então deixa aí com informação, que é o que eu sei mesmo. Hoje o São Paulo vai enfrentar pela Libertadores da América o Libertad do Paraguai. A bola vai rolar por aqui no Morumbi às 9h30 da noite. Torcedor São Paulino com sentimentos diferentes, não é? No Campeonato Brasileiro vem de 2 empates, uma derrota no Clássico. Agora na Libertadores o time é invicto, líder no seu grupo com 9 pontos e não tem um desafio tão grande não aqui no Morumbi, até porque o Libertad do Paraguai não vence há mais de um mês. A gente vai ouvir na reportagem da Tati Tavares mais informações sobre esse time relacionadas à dupla de Lucas, não é? Aos xarás. O Lucas Moura, que segue com problemas, teve mais uma dor no joelho, mais um trauma no joelho, e o Lucas Ferreira, promessa de 19 anos, que já é quase uma realidade e tá de contrato renovado. Mais detalhes desse time que vai ter bola rolando hoje com mais de 40 mil torcedores presentes. A gente acompanha agora na reportagem da Tati Tavares. Noite de Libertadores no Morumbi tem sempre um clima diferente. Garantia de casa cheia e aquela tradicional festa da torcida. Bem nesse clima que o São Paulo recebe hoje o Libertad do Paraguai. Essa partida pode selar a classificação do tricolor às oitavas de final do torneio. Basta um empate para assegurar ao menos a segunda colocação do grupo D. O São Paulo é o primeiro colocado do grupo com 10 pontos. Está a 6 de distância do terceiro, o Alianza Lima, que tem 4 e enfrenta o Tadieres na quinta-feira. A uma vitória da equipe de Zubeldia mais tarde garante a liderança do grupo. Libertadores é sempre importante vencer, principalmente em casa. Ainda mais a gente que vem de uma derrota pro Clássico. É importante, acho que se a gente vencer, a gente já classifica em primeiro. E daí depois a gente só briga pelo primeiro lugar geral, então a gente sabe da importância pro jogo. Mais uma vez, o treinador não vai poder contar com o meia Lucas Moura. O jogador sofreu uma pancada no joelho contra o Alianza Lima. Depois, ele até treinou normalmente. Foi poupado do Clássico diante do Palmeiras por conta do gramado sintético, mas voltou a sentir dores nesta semana. Lembrando que Lucas teve um trauma no mesmo local durante a semifinal do Paulistão em março. Ficou fora de 10 partidas. Por outro lado, o lateral esquerdo Wendel, que sofreu um trauma na face no Choque Rei, treinou normalmente com o grupo e fica à disposição. Na véspera do jogo, Zubeldia deu atenção aos trabalhos táticos e às bolas paradas. Deve levar a campo Rafael, Ferrarese, Juan Tressoldi, Alan Franco e Enzo Dias, ou Wendel, Alisson, Marcos Antônio e Matheus Alves. Lucas Ferreira, que teve o contrato renovado até 2029 com aumento salarial, Ferreirinha e André Silva. Meu amor por ele, eu não posso explicar. Não posso explicar. É um clube que abriu as portas para mim, eu só tenho a agradecer a ele. Se no Brasileirão os tropeços incomodam,
No torneio sul-americano, a história é outra. O São Paulo ostenta sua maior sequência invicta na Libertadores. São 13 jogos sem derrotas, somando a atual e a última edição. ¿Están contentos? Mucho. Para todo el mundo de São Paulo, a disfrutar. Aqui tá o grupo do São Paulo na Libertadores, o grupo D. O tricolor paulista é o líder com 10 pontos. Hoje recebe o Libertad, que tem 7, é o vice-líder. E aí, Aliança Lima e Tajeres. O Tajeres muito mal nessa edição, sempre era um bicho-papão, um time que incomodava especialmente o São Paulo. Dessa vez, nada disso. E o grupo pro São Paulo tá muito favorável, Cicinha. Muito favorável, e a possibilidade do São Paulo manter essa invencibilidade, né, jogando em casa. A expectativa do torcedor é que o São Paulo, assim como nos jogos anteriores, fora de casa, ou até mesmo contra o Alianza Lima, dentro de casa, conseguiu tornar um jogo fácil, né? Fora de casa é muito difícil que isso aconteça. E o São Paulo conseguiu contra o Libertad, contra o Alianza Lima, aqui no primeiro tempo contra o Alianza Lima. Então é o São Paulo entrar daquela maneira e manter concentração até o final. Porque Libertadores, qualquer vacilo, você traz a equipe adversária para cima e acaba sofrendo. Então o São Paulo tem uma grande oportunidade de fazer o jogo hoje consistente e conquistar a vitória, né? Que é o que o torcedor quer ver, para também tentar aí, por que não, mais para frente, essa liderança geral num possível, né? Que possa acontecer um possível tropeço do Palmeiras. Não, calma, sim. Já tá pegando, tô secando. Sonho meu! Tá sonhando. Sonho meu! Não custa nada sonhar. Olha, o Palmeiras vai jogar contra o Bolívar em casa, que nem na Bolívia e na altitude tá fazendo a diferença. Mas a verdade é que o São Paulo ganhou do Libertad no Paraguai. E eu acho que aquele jogo ali, primeiro que foi decisivo para a manutenção do Zubeldia, porque estava muito pressionado. E ganhar fora de casa na Libertadores é difícil. Eu sempre digo que quando um time brasileiro consegue, os adversários falam o seguinte: mas era uma equipe fraca. Não. Libertadores é outra história, Ronaldão. Ganhar fora de casa é importante. Por isso que o São Paulo hoje tem que fazer valer mais ainda aquela vitória, vencendo diante da torcida. E o Zubeldia passou pela tela da Band ali falando, venha desfrutar com o São Paulo, né? Você viu o que ele falou? Ele disse. E é o momento mesmo, mas é o momento mesmo. Não pode vacilar hoje. A minha máquina de café, quando ela oferece o café, ela fala, desfrute. Desfrute, né? Então. Sei lá porque eu lembrei disso. É o que o torcedor tem que fazer hoje do São Paulo, desfrutar isso aí. Agora, se vacilar, aí são 10 pontos com 10 pontos. Aí esse desfrute pode ficar amargo. Então, pode ficar amargo. Pode ficar sem açúcar esse desfrute. Então é o seguinte, é o momento de você ir lá e torcer pro seu time, que o Cicinho falou. Vai lá, torce, leva a bandeira, fique feliz, que hoje é o dia do São Paulo. Pelo menos é que o treinador já mandou desfrutar lá. Edu, duas coisinhas importantes. O Oscar estava no banco, até teve uma chance de ouro contra o Palmeiras, desperdiçou no Brasileiro. Mas a ausência do Lucas é um problema sério para o São Paulo. Lucas Moura. Tem o Ferreira, que vai muito bem, mas Lucas Moura é o cara, né? É o cara diferenciado, é onde que o torcedor São Paulino dentro do campo, né, Renata? Então isso faz com que quem está em volta dele se sinta à vontade, né, de jogar, porque o Lucas é um cara que se dedica, empenha, joga muita bola, né, faz grandes jogadas, e ele fora com certeza é um desfalque muito grande para o São Paulo, mas o São Paulo num momento como esse vai ser bom para que o Zubeldia consiga de repente rodar um pouco mais a equipe, né? Colocar os jogadores que de repente não estão jogando. O Lucas, né? Que não jogou por causa do tapetinho, pode jogar o Lucas agora. Não, o Lucas Moura não. Tá fora? A princípio. Tá fora mas ele ainda. não jogou no tapetinho. Ele não jogou exatamente por questão porque foi poupado. Do joelho. Mas ele tá com um problema no joelho, tá ele vai ficar nem no banco. Tá. Coruja. Eu acho que o Oscar deve ficar no banco, deve entrar também, porque eu acho que não vai começar jogando, né, Cicinho? Porque o Oscar também deve ganhar minutagem. De repente, até mesmo para dar uma minutagem a mais no segundo tempo, de repente, como tiver o jogo mais tranquilo, de repente o Zubeldia colocar ele. Então eu vejo assim o São Paulo com favoritismo, o São Paulo, né, jogando leve, porque já está classificado, né, Ronaldo? E com certeza o Morumbi vai estar de casa cheia. Hoje é dia do tricolor. É nóis, professor. Hein? Que isso, professor? Hoje é dia do tricolor. Vamos a desfrutar. Eu desfrutava bastante quando eu acompanhava o trabalho dele no Inter, lá em 2005, naquele ano que tiraram o nosso título brasileiro. Tiraram de vocês? Eu não imagino que foi, bebê, lá. Faz tempo pra caramba. Faz. Mas fica na história quando você ganha, né, mano? Aquela divisão de rede,
Memphis Depay está fora do jogo no Uruguai contra o Racing. Preparando para o clássico, bebê. Tá ligando a TV agora, tá se conectando pela internet, tá chegando. Estou aqui com o Cicinho, Edu Dracena e Ronaldão. Rona, Memphis Depay será preservado, não enfrenta o Racing lá no Uruguai. Tem clássico contra o Santos e as notícias do Timão aqui. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! No fim de semana, tropeço. A culpa é nossa de um modo geral e não apenas de um atleta por um motivo ou outro. Durante a semana, dor de cabeça até no treino. Memphis Depay sofreu uma entorse no tornozelo direito e não treinou ontem. Depois de passar por exames, uma lesão ligamentar foi constatada. O holandês já passa por tratamento com fisioterapia, mas deve desfalcar o Corinthians no jogo de amanhã contra o Racing lá no Uruguai pela Copa Sul-Americana. Sem o camisa 10, vice-artilheiro do Timão na temporada e líder de assistências, o técnico Dorival Júnior terá de mudar o ataque para o duelo decisivo. Thales Magno, Héctor Hernandes e Ángel Romero são as alternativas. Os comandados de Dorival Júnior fizeram hoje pela manhã o último treino aqui no CT Joaquim Grava e viajam para o Uruguai agora à tarde para uma partida que vale a sobrevivência do Timão na Sul-Americana. O Corinthians depende de uma vitória no Estádio Centenário para evitar uma eliminação precoce do torneio continental. A situação é complicada, o Timão é o terceiro colocado do Grupo C e não depende apenas de si para avançar diretamente às oitavas de final da competição. A distância para o líder Huracan é de 5 pontos. Para ficar em primeiro, o Corinthians precisa, além de vencer os próximos 2 jogos, torcer por uma combinação de resultados. O Timão ainda pode conseguir uma vaga nos playoffs com o segundo lugar na chave. Neste caso, pode até empatar um dos 2 jogos, mas também vai ter que depender de outros resultados. É mais uma final, mais um jogo que a gente precisa entrar atento em todos os detalhes, que temos a responsabilidade de chegar lá e vencer o jogo para se manter vivo. Sabemos da condição do nosso grupo, acho que a gente tem total condição de se classificar ainda. São jogos muito difíceis, mas a gente tem condições de chegar nesses jogos e vencer e se classificar. Fora das 4 linhas, bastidor agitado. Ontem o clube anunciou a saída do diretor de marketing Edgar Soares após pouco mais de um mês no cargo. Também nesta terça-feira, o presidente do Conselho Deliberativo do Timão, Romeu Tuma Júnior, agendou a continuidade da reunião que votará o impeachment do presidente Augusto Melo para o próximo dia 26 de maio. A primeira parte da votação aconteceu em janeiro, mas acabou suspensa depois de muita confusão. Nós estamos preocupados só esportivamente. O Corinthians tem um trabalho muito sério, muito focado lá dentro. Nós estamos blindados de toda e qualquer situação. Justificarmos um resultado em cima de um outro tipo de fato, pode ter certeza que jamais faria isso. Nem que tivesse interferido, o que não vem acontecendo. E é com essa blindagem que o Corinthians de Dorival Júnior chega no Uruguai com a esperança de tentar acalmar os ânimos, pelo menos dentro de campo. Bom, quero saber a real. Memphis está sendo poupado da Sul-Americana, preservado para o Clássico, ou tem algo mais sério? Então, ele já teve um problema no pé aí também, lembra que ele teve uma lesão, onde todo mundo falou, e ele foi, parece que no sacrifício também. Pelo que eu fiquei sabendo, ele teve uma torção no treino e isso aí agravou a lesão dele, por isso que ele não foi no treino ou na cavadinha lá que ele quis dar lá? Não, na cavadinha ele foi bem. Na cavadinha agravou de novo a lesão. Na cavadinha ele foi bem mal, teve contato com o solo, deve ter inchado, mas a verdade é que ele vai ficar fora, vai ser poupado até porque ele não tem condições, parece que inchou mesmo o pé dele. Tá, mas isso é grave? Pode deixá-lo fora de outros jogos? Torção, isso aí, a chuteira não cabe, né? Na verdade, eu tive uma dessa uma vez, a chuteira não entrou no pé, eu coloquei uma chuteira 45, aí eu fui pro jogo, mas o pé fica desse tamanho. 45, hein? Aí é 45, aí tive que bater... Mas você não machucou na cavadinha, você não deu cavadinha? A questão tudo foi num carrinho que eu dei. Tudo depende do resultado. Com certeza você tomou infiltração e jogou. Ah, sim. Ronaldo, a volta dele tudo depende do resultado. Ganhando, eles vão pedir para ele segurar um pouquinho mais. Perdendo, aí vão fazer a pressãozinha. Ah, sim, isso é pressão lá, o que não falta. No Corinthians não falta pressão.
É da base ao tudo, até pressão todo dia. Olha, se tem uma coisa que não passa nem perto neste momento do Palmeiras é pressão, hein? Palmeiras lidera o seu grupo na Libertadores, tem uma campanha que é a melhor de todas. Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil passou fácil pelo Ceará no primeiro jogo. E agora se prepara, provavelmente com outra escalação para enfrentar o Bolívar pela Liberta. Super premiado, reconhecido em todo o mundo, envolvente. Poderia ser o Bad Bunny, cantor que vai fazer shows no Allianz Parque. Mas a descrição é sobre o dono da casa, o Palmeiras. A vitória no Choque Rei foi como um álbum marcante. O Verdão manteve a liderança no Brasileiro. Treinar nesse cenário é música para os ouvidos. Rafael defendeu, voltou para Vitor Roque! Gol do Palmeiras, dele, o Tigrinho! É muito bom ganhar, né? A gente vem de uma sequência muito boa. Obviamente o ambiente fica bom, é gostoso vir trabalhar com uma vitória. Um clássico é especial também. Nesse clima positivo, o time se prepara para o próximo álbum. O Verdão já está classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas ainda restam 2 jogos antes do mata-mata. Duelos contra Bolívar e Sporting Cristal aqui no Allianz Parque. Neles, o Palmeiras vai tentar seguir pontuando, para quem sabe terminar a fase de grupos podendo dizer à liderança geral: eres mia. A gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. Abel Ferreira pode fazer mudanças na escalação do jogo de quinta-feira, mas Bruno Fux deve continuar formando a dupla de zaga com Gustavo Gomes. Em breve, o português vai ter mais opções para o setor. Micael, recuperado de entorse no tornozelo, ainda não joga nesta semana, mas já deu início à transição física. Quem estará na Arena Alviverde é o empresário de Abel Ferreira, Hugo Cajuda. Ele chega ao Brasil hoje à tarde. Com o representante por aqui, a diretoria Alviverde vai tentar antecipar as conversas sobre renovação de contrato do treinador português. O vínculo vai até dezembro. Abel quer esperar o fim do Mundial para negociar. E Leila Pereira deseja encaminhar o acordo. Nós já começamos a conversar, sim. O Abel sabe das nossas intenções. O desejo é compreensível, já que, como o Bad Bunny, Abel Ferreira parece mais uma vez estar formando um time digno de Grammy. Abel Ferreira, que momento, que recuperação na temporada, hein? Daqui a pouquinho começa o debate, abrir a porta desse momento tão importante no programa. Rona, tudo bem mais uma vez? Você vai pra festa junina também? Vou pra festa junina, eu tô muito bravo. O Gilbertinho e o Chico ficam mexendo no meu caderno, aí, fica tudo com orelha. Aí a professora dá nota negativa, em ponto negativo. Gente, eu tô impressionado o quanto você anota, o quanto você observa o programa. E eu fiz a escalação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, porque aqui eu fiz para as eliminatórias, o pessoal na internet ficou bravo comigo. Cada um que faça a sua, né? É lógico, opinião é uma coisa particular. Você se chama Lancelotti? Eu também não me chamo Lancelotti, então não tem obrigação, né? Você provoca o mundo, não é? Eu provoco mesmo. Você quer dar oi para Marco Aurélio Cunha? Mas tá metido, viu? Vai jogar em casa, agora não precisa de ponto, não precisa de nada, agora vai ser, como é que é? Vai desfrutar do jogo. Desfrute, a minha máquina de café. Desfrute, eu te falo.
falar. Minha máquina de café, ela põe o café e escreve. Olha lá, olha como ele tá lindinho. Olha, coisa linda do rapaz. Ai, Marco, você é demais. Você é pleno, Marco. Obrigado, Renata. Boa tarde, Ronaldo. Boa tarde a todos, meus amigos. Vamos continuar o nosso debate. Hoje tem São Paulo na Libertadores. Hoje a gente classifica com antecipação. Olha, eu gosto da confiança, tá me faltando na vida, isso. mas principalmente no futebol. A Libertadores é Chico outro Garcia, negócio. Libertadores é o quê, Marco? É outro negócio pro São Paulo. Libertadores não é sul-americana, né? Não, né? Tem pedigree. E aí, Chiquito? É boa tarde, é mais ou menos tarde, é ruim tarde, é o quê? Tá ruim, hein? Tá. Mais ou menos. Tá bravo. Mas eu vou me recuperar no final de semana. Essa é a boa notícia, doutor. Será? Contra o São Paulo? Vamos fazer uma visita aqui em São Paulo e começar a recuperação. Vai ser aqui em São Paulo. Baltazar vai jogar. Como é que é, Ronaldo? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu falar uma coisa. O Marco Aurélio é pleno, mas sabe quem é pleno também? É João Pedro Sgarbi. Este é nosso eixo. Ai, como eu gosto desse Juvena, meu preferido. Tudo bem, Rê? Tudo bem? Um beijo pra você. O que você falou? Prepara o lombo no final de semana. Quer ir no jogo comigo? Não, melhor. Ué, de verdade, com todo respeito ao Grêmio, um clube gigante, claro, esse ano tá difícil. Irmão, se o São Paulo não ganhar do Grêmio no final de semana, esse catado que é o Grêmio, eu venho de patati aqui no programa. E você, esse senhor? Não, mas alguém já veio de patati, né? Eu venho de patatá. Aí, irmão, a chance é zero. Quem que já veio? Teve gente que já veio de patati. Vem de patatá. Depois da soberba minha. Não, soberba calma aí. minha. Soberba Se nós não tiver soberba contra o Grêmio, não vai ter contra quem? Peraí. Dá aquele close, Se não Ricardinho. ganhar, ou seja, empate é nosso? Não, empate eu nem quero. Empate eu não quero, empate é de vocês. Patati, patatá, vai ser Vem de engraçado. patatá. Olá, dá uma olhadinha no Lice. O que te lembra isso, Rony? Se você quer sorrir, do pé a cabeça. quero patati. Se você quer cantar, patati, patatá. Olha aí o patati. E o Marco Aurélio vem de dono do circo. E o Marco Aurélio vem de dono do circo. Eu pensei que ele veio de personagem, porque a chance de crescer, se fosse gremista, era grande, né? Agora, entendeu? Não. Então tá lá, não cresce. Compra o circo, mas não cresce. O que acontece é o seguinte, o Ronaldo... Eu não fiz tá nada. lembrando o Costinha, lembra o Costinha, aquele humorista? Lembro. É a boca, é tudo, é igualzinho o Costinha, velho. Mas ele tinha cabelo. O Costinha tinha uma peruquinha, né? Uma peruquinha. É peruquinha. Cabelo. É a cara do Costinha. Vocês estão estranhos. Será que também Everton Guimarães já aparece no nasceu telão? estranho. Vamos ver se a gente puxa assim. Veio! O que foi? Boa tarde, meu irmão. Ô, Renata, eu preciso... Boa tarde, meu chuchuzinho. Eu preciso dizer que você tá enrolada na bandeira do Grêmio, né? Mas tá gremista ao extremo. Só um detalhe aqui, rapidamente, recado rápido pro Chico Garcia. Alô, Chiquito. A maldição de quem venceu o Galo, hein? Santos e Grêmio não decolam na temporada. E um dos times é exatamente o seu. Né? Ganhou do Galo, não ganhou de mais ninguém. Que coisa, hein? E tem clássico no final de semana, Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, aquela loucura. Mas o azul que eu poderia representar nesse momento é o Cruzeiro, que está em expansão, está em evolução, não é? Agora, daqui a pouquinho tem uma polêmica, não sei nem qual é, mas tem. Caiu da Sula. O Cruzeiro caiu da Sula já. Gabi Guimarães está acompanhando ligadaça em tudo que está acontecendo com o São Paulo. Torcida, o entorno, o estádio, aquela preparação para a Libertadores. Gabi, para você de novo, boa tarde. Chega mais e continua contando. Vambora, Rê, mais uma vez, boa tarde pra você, boa tarde pra todos. Tô num ponto estratégico aqui na frente do Morumbi, vou até sair da tela pro Rafael Pinotti mostrar pra vocês, porque é exatamente por essa avenida que daqui a algumas horas o ônibus do São Paulo vai passar, mais especificamente às 8 horas da noite, mas tem uma ansiedade no ar quando a gente fala de São Paulo e Libertadores. Até por isso, camisetas já estão posicionadas por aqui, mais de 40 mil ingressos já foram vendidos pra esse jogo em que o São Paulo quer confirmar a sua vaga nas oitavas de final da Liberta. Duelo contra o Libertad do Paraguai. Não é um adversário exatamente difícil, não vence há mais de um mês, mas o técnico Luiz Ubeldia vai ter que contar com a ausência, ou melhor, não vai poder contar com o Lucas Moura. Notícia dessa semana, ele sofreu mais um trauma no joelho. Em contrapartida, outros atletas estão à disposição, casos do Pablo Maia, do Arboleda e também do Oscar.
o Oscar falou sobre a importância da Libertadores e também de conseguir confirmar ainda mais a liderança no grupo e, quem sabe, a liderança geral da fase de grupos para decidir as fases de mata-mata da Libertadores aqui, ó, nesse palco, no Morumbi. Vamos ouvir, então, Oscar à disposição para o jogo de hoje. Libertadores é sempre importante vencer, principalmente em casa. Ainda mais a gente que vem de uma derrota pro Clássico. Sei que não é Libertadores, mas do jeito que a gente perdeu, a gente com certeza ficou bem triste. E a gente agora espera fazer um bom jogo quarta-feira e voltar a vencer em casa. É importante, acho que se a gente vencer, a gente já classifica em primeiro. E daí depois a gente só briga pelo primeiro lugar geral, então a gente sabe da importância pro jogo. A gente sempre sabe que o São Paulo na Libertadores é diferente, que o torcedor são paulino também gosta muito da Libertadores, então a gente conta muito com a presença de vocês e a gente espera mostrar o nosso melhor e vencer todos juntos. Estamos aqui para falar do São Paulo. A Gabi já trouxe as informações. Essa história do Lucas Moura, Cicinho, tá pegando, porque é um jogador que é decisivo. Ele pode vencer uma partida na individualidade, ele contagia os demais atletas e ele não está à disposição. E tem sido ruim para o São Paulo essa ausência. Se fosse o Neymar, hein? Tinha cara subindo na mesa, hein? Tinha cara subindo na mesa aí, dando... O Memphis não vai estar amanhã. Se fosse o Neymar, tinha cara subindo na mesa e plantando bananeira. Engraçado, aqui nesse programa, um defende o Neymar, o outro o Memphis, o outro o Lucas, tá tudo certo. Mas aí nós estamos falando... 80 dias já. Se fosse o Rocher. Mas nós estamos falando de um cara, Lucas Moura, que o histórico dele é de compromisso com o clube, não tem problema extracampo, não tem a sua vida aberta. Então, essa é a diferença de quem trata o futebol com profissionalismo. Então, eu sou muito fã do Neymar. Só que a questão é a seguinte, ele expõe muito a vida dele. O Lucas Moura está lesionado, é problema de joelho e não dá condições de jogar. No entanto, que todos falavam, ficou fora contra o Palmeiras por causa da questão sintética. Não é só isso. O problema dele é um problema mais sério e faz muita falta para o São Paulo. Então, isso prova que essa questão do cara ter uma vida social, mas fazer o trabalho e se cuidar e no horário vago dele ter a vida social dele, ele tem esse direito. Entendeu? Não, mas nunca ninguém tirou esse direito. Se fosse... Não, é tirado sim. É tirado sim. Agora, ninguém tirou esse direito. Se fosse essa questão de não ter a vida social, ou não expor ela, ter ela, mas não expor, que é uma opção do cara, então ele já teria sarado, né? Se esse fosse o problema da vida social. Eu tô precisando de advogado, Nossa, já teria sarado. Então prova que o atleta... uma cortina aí o que eu quero dizer pra você, você, dentro da tua intelectualidade, que você acha que é acima do normal, tá bom, vamos lá. Mas não é, é o seguinte, o que eu quero dizer pra você é o seguinte, é de que o atleta, ele se dedica nos momentos de treino, de recuperação, que ele tem que se dedicar. O que ele faz fora dali, ele não pode caminhar. Porque o Neymar foi pro carnaval, ele não pulou o carnaval, ele caminhou. Entendeu? Dá licença um pouquinho, doutor, também, dá uma segurada. É que eu tô fazendo um comparativo para que as pessoas tenham ideia de quando elas falam mal de uma pessoa só, de um... O atleta, quando machuca, ele tem que recuperar. Ele vai estar domingo lá na arena, tem que ir na mas não apoiar todo mundo, você não vai nem chegar perto. Então não é apoiar todo mundo, não é criticar, só criticar. Agora, o Sgarbi quer falar. Vai, João Pedro. Eu fiquei confuso, o Ulisses falou intelectualidade, intelectualidade. Agora tá certo. Deixa eu falar pra você. Paga o Uber que foi um vexame aí na frente hoje. Entendi. Do Lucas. Vexame na frente da Band hoje. Do Lucas. O que aconteceu? Brigou com o Uber, não queria pagar o Uber. Você acha que é verdade? É mentira dele. Ele falou que é o Luiz Ventura. Eu desci do carro, fui lá e pá. É brincadeira. Mentiroso. É mentiroso. Do Lucas, cara, triste, né? Porque o Lucas faz muita falta pro São Paulo. Com certeza. É o cara de São Paulo, é o craque do São Paulo. Se tem um cara que no São Paulo pode falar que é craque, se chama Lucas Moura. Posso falar uma coisa que não tem nada a ver pra complementar? Claro. Quando a palavra atleta vem à tona, pra mim o Lucas Moura serve muito bem. Não, o Lucas é um exemplo de tudo, Só né? isso. O Lucas é espetacular. O Caleri também faz falta, o Caleri. E faz muita falta pro São Paulo ter um cara como o Lucas, porque é o cara que faz a jogada diferente de São Paulo. Cara que arranca, cara que dribla, cara que chuta no gol, que cabeceia também. Então faz falta, tem que se recuperar certinho. O doutor pode falar muito mais do que qualquer um aqui, porque é médico, claro. Só que agora é momento, já que é a segunda vez que se machucou, que tá com essa lesão no joelho, deve ser fruto do que teve lá no Allianz antes, se recupera agora com calma pra depois voltar e ir pra cima. Vinheta, hein? Não foi vinheta, mas ali que ele machucou o joelho, então... Entendi. Bom, Marco Aurélio Cunha, por mais que você não seja especificamente o cara que tá olhando, não sei se você teve acesso a esses exames, enfim, mas de uma maneira geral, vamos falar pelo ortopedista que você é e um dos mais conceituados. Qual é o problema real do Lucas? O que está acontecendo? Porque eu tenho certeza que o Subeldia e a torcida do São Paulo estão muito preocupados.
Renata, ele teve uma lesão lá no Allianz, aquela pancada que ele sofreu naquele jogo do Palmeiras. Isso fez uma pequena lesão ligamentar, tratamento conservador, que vai resolver completamente. Fez a reabilitação, voltou a jogar. Teve um outro impacto, teve uma outra jogada que ele sofreu esse impacto no joelho e voltou a sentir o joelho. O joelho é uma articulação sensível. Você não pode colocar a carga toda, não pode jogar todo dia, enquanto não estiver plenamente recuperado. Ele voltou, sentiu um pouquinho a lesão, fez exame, pelo que eu ouvi falar, e daí apontou uma reação inflamatória. Reação inflamatória é igual a repouso. Repouso é igual a reabilitação posterior. Então ele vai aproveitar esse período para, obviamente, infelizmente, desfalcar o São Paulo, mas para se reabilitar plenamente. Então você ficar picando reabilitação é ruim. Então que ele recupere plenamente para voltar com confiança e não fique aí sofrendo consequências do pós-jogo, do pós-treino, enquanto não estiver 100% recuperado. O Lucas é um exemplo e comparações com o Lucas, fica difícil alguém poder ser próximo do Lucas quanto a profissionalismo. Chico Garcia, o Lucas Moura, claro, é uma grande ausência. O Ronaldo falou do Caleri aqui também, que é outro cara que tem esse espírito de luta, né? Não se entrega numa partida. Mas o São Paulo, de certa maneira, muita gente critica pelos empates que são excessivos. Porém, o São Paulo é uma equipe que até perdeu o clássico para o Palmeiras, mas não é que tenha jogado tão mal assim, que tenha sido um vareio do Palmeiras. O São Paulo, na Libertadores, por ter vencido o Libertad fora, chega numa condição positiva. Não, o São Paulo da Libertadores é um, o do Brasileiro é outro. Acho que tem um foco aí. Acho que o São Paulo tem uma sinergia muito grande com a Libertadores e os jogadores entenderam isso e a campanha foi ganhando corpo e vitórias fora de casa. Então o São Paulo acho que entendeu que tem um foco bacana aí na Libertadores para chegar muito longe. E no Brasileiro, eu acho que rola um pouquinho, né, de... vamos ver que semana que vem tem jogo da Libertadores, aquela coisa toda, e por isso os empates. Mas eu concordo com você, acho que o São Paulo usou uma estratégia no Clássico, e não fosse o detalhe ali no último lance do jogo, teria conquistado um ponto fora de casa. Ah, mais um empate? Sim, mas são jogos estratégicos. Contra o Palmeiras, contra o Palmeiras, líder, um grande rival, aquela coisa toda. O que eu queria destacar é que mesmo na ausência do Lucas, do Oscar, do Caleri, o Zubeldia, cara, aparentemente vem encontrando soluções. Eu acho que o Matheus Alves ainda não decolou, mas ele está conseguindo, né? A entrada do Lucas Ferreira, que eu acho até que tinha que ter começado o Clássico, mas foi uma descoberta dele, né? uma insistência dele. O André Silva, que começou a fazer gols de novo, ele começou a encontrar soluções. E olha, dos times aí desfalcados dos últimos tempos, talvez o São Paulo seja o que mais tenha sofrido. E é óbvio que o Lucas faz falta pelo craque que é e pela influência que ele tem no time. Engraçado isso, né? Engraçado isso, né? Empatar com o Palmeiras virou um grande negócio, né? Antigamente eu vi o São Paulo, vou jogar o Palmeiras, vamos ganhar, pelo menos é o que eu acreditava. Não, mas empatou com o Palmeiras, foi um grande negócio fora de casa. O São Paulo não pode se apequenar assim, ou tô errado, você que é ídolo. Não, o problema não é empatar com o Palmeiras, é empatar com o problema é não jogar, né? E a minha linha de raciocínio... só marcando. Mas aí o treinador tem culpa que o Caleri perdeu um pênalti, por exemplo? Não, mas foi Sport, foi Cruzeiro em crise, foram alguns outros times que o São Paulo empatou em casa, que aí e sim... Os elencos? Isso sim. Os elencos, quando você olha, né, o São Paulo... Do Sport com o São Paulo, você Não, do Palmeiras. De São Paulo com o Palmeiras. Tô colocando no contexto esse empate do São Paulo. Mas não é, todo clube grande, todo clube grande tem que ganhar do clube grande, e tem que ir pra cima e ganhar, porque a grandeza é grandeza. Eu tô errado, Cicinho? Tá certo. Melhor não Everton, contrariar. hoje, falando em ganhar, o São Paulo, na sua opinião, ganha do Libertad em casa diante de muita gente torcendo? Ô, meu, acorda aí, cara. Estarei lá, inclusive, né, Renata? Porque eu sou o fiel representante do Tricolor aqui no programa. Estarei lá mais tarde, mas para assistirem, não para trabalhar pela Rádio Bandeirantes. Vem descendo pela direita com a bola dominada. Deixa eu dizer aqui. Ulisses, sim, Ulisses, você está errado. E eu vou explicar por que você está errado. Empatar com o Palmeiras hoje é um grande negócio para qualquer clube, sim. Basta olharmos para o que o Palmeiras tem no time titular, para o que o Palmeiras tem no banco, incluindo o treinador. Então, empatar com o Palmeiras é, sim, um grande resultado, principalmente para o São Paulo, e eu vou continuar explicando por quê. O Chico foi cirúrgico no que ele disse. O São Paulo perdeu 3 de seus principais jogadores. É como se numa tacada, vamos pegar aqui o Atlético, perdesse Hulk, Coelho, que está muito bem aqui, e Scarpa. O São Paulo perdeu seus 3 principais jogadores. Então, diante disso, o Chico foi bem mais uma vez.
O Zubeldia, aliás, a questão da cabeça do Zubeldia foi gente até de dentro do clube que começou com essa onda, e essa onda vai chegando na imprensa e ganha força. Mas desde que começaram a tentar fritar o Zubeldia, aí no programa, por exemplo, o Marco tem defendido que não, porque o trabalho dele é bem feito, e é bem feito. Ele perdeu 3 dos principais jogadores e ainda assim o São Paulo está vivendo um problema como o Cruzeiro na Sul-Americana e no Brasileiro. Cruzeiro no G4 no Brasileiro, Sul-Americana desclassificado nas 2 primeiras rodadas, faltando 2 rodadas da primeira fase, já desclassificado. O São Paulo na Libertadores está muito bem, no Brasileiro está com 9 pontos, está lá na linha de rebaixamento. Mas o trabalho do Zubeldia é muito bom. Agora tem um detalhe, o trabalho do Zubeldia é muito bom, ele recuperou o time sem 3 dos principais jogadores, mas se ele não ganha a Libertadores e corre o risco que o Atlético correu no ano passado, aí não vai ser só movimento interno de pedida de cabeça, não. De fato, ele pode pagar com o cargo dele se no Brasileiro continuar muito mal. Everton, você hoje está jovem. Gostei do figurino. Tá do São Paulo. Cicinho. Oi? Você ligou. É você, Cicinho. Para o Você ligou para o Cicinho. Cicinho tem estilo, tem personalidade própria. Pega o porrete, bebelo. Olha a marra, ó a marra. Né? Eis aqui o campeão da Libertadores 2025. O que é? Repita, por favor. Eis aqui o campeão da Libertadores 2025. Nossa, esse vai São Paulo Futebol Clube. Para desespero do Ronaldo. Falta legal. Qual que é aí? A soberba que vós tem. Ele é bonitinho, dá certa inveja. Olha lá, é o São Paulo que todos nós conhecemos, né? Rafael é um fenômeno no gol, que logo mais estará na seleção brasileira. Essa posição aqui que eu não gosto do Ferrarese. Por quê? Explique, por favor. Eu vou explicar por quê. Eu gosto mais quando joga o Cédric. Porque o Cédric, ele não é um cara que chega tanto na linha de fundo, mas quando chega, e por ser lateral de origem, chega com muito mais qualidade do que o Ferrarese. Mas o São Paulo priorizando, se entrar o Ferrarese, sistema defensivo. Juan, uma surpresa, brilhante como zagueiro. Tá bem, tá voando. Muito bem. O Alan Franco também, um fenômeno. O Enzo Dias, melhor do que o Wendel, né? O Wendel não mostrou ainda porque veio enfrentando dificuldade e agora lesionado também, assume o Enzo Dias. O meio de campo, essa dupla aí de os novos Josué e Mineiro. Ô, louco. Olha! Entendeu? Foi Alisson e Marco Antônio, por quê? As características... Quisera o São Paulo ter, sei lá, o Souza e o Júnior aqui. Não vou nem colocar aquele tal de Cicim lá, porque esses dois, eles conseguem fazer... Humilde, você chamar ele de soberba. Vocês estão equivocados. Mas eu também só era pior que o Cafu, hein? Não coloca outro lá. Já retiro que esses outros aí. O Cafu, aí tudo bem. Mas o Alisson e o Marco Antônio é o que dá essa sustentação tanto pro ataque, né? Quanto pro sistema defensivo. E o Matheus Alves está na posição ali. Talvez hoje eu optaria pelo Luciano aí. Eu optaria pelo Luciano. Né? Mas tá bem também. E os dois desafogos do São Paulo, que dá essa diversificada, né? Quando joga o Ferreirinha e o Lucas Ferreira, o São Paulo fica mais imprevisível. Se joga um e o São Paulo joga com outro sistema ali, fica um São Paulo previsível, ou é muito Ferreirinha, ou é muito Lucas Ferreira. E o André Silva, que está ocupando muito bem a vaga do Caleri. São Paulo muito bem escalado hoje pelo meu parceiro Zubeldia. Ganha hoje não, irmão. E hoje taca do São Paulo. Ele merece, né? Taca do São Paulo. Muita segurança, muita sobriedade, muita eficiência ao escalar o São Paulo. É inacreditável, concordo com tudo que ele falou. Porque o Lucas Ferreira não pode ser banco do São Paulo. Parabéns pra mim. Parabéns pra você. Parabéns. Entendeu? E o Ferreirinha também Você não pode. aprova essa maneira como o Cicinho conduziu a escalação do São Paulo? Aliás, Lucas Ferreira, que renovou até 2029. Ó, que beleza. Boa notícia pro São Paulo, Rê. Mas Cicinho tá aqui fazem, Cicinho tá voando, velho. Bem demais. Não, esse é o time, Rê. Esse é o time pra jogar, talvez justamente com o Cédric. É que ele costuma usar o Ferrarese ali dobrando a lateral quando o São Paulo joga fora de casa ou contra um adversário mais forte, né? Pra se defender um pouquinho mais. Hoje, noite de Libertadores em casa, eu imagino que não tem os dois. Ou vai ser Cédric ou Ferrarese. O Ferrarese até tô gostando dele na lateral direita, tá exercendo bem a função. Só que esse o time tem que ir pra cima. Hoje é jogo pra ganhar. Em casa, já vendeu 45 mil ingressos. Tem que ganhar. Juan dando conta do recado. Marcos Antônio também. André Silva. Jogadores que não eram titulares do São Paulo entrando e dando conta. Então esse é o time de São Paulo.
Que coisa, hein? O São Paulo na Libertadores, tá daquele jeito. Marcos, você vai falar também, hein? Horários a sério neste programa também. Já recebi uma bronca. Vamos para o YouTube, internet, nós amamos vocês. Aqui está o representante Marco Aurélio Cunha na nossa mesa, ó. Chiquito precisa de uma opinião imparcial já. Mas antes, Marco, Cicinho falou, João Pedro, nome lindo, Obrigado. né? Nome composto. Fez gol ontem, hein? Renata é nome lindo. Gol lateral, hein? Renata é nome lindo também. Renata significa renascida. Cerveja sem álcool aqui. Marco Aurélio Cunha, o São Paulo está renascendo para a Libertadores? Não, ele já está há muito tempo, já é velho da Libertadores, já é um adulto. São Paulo senta aqui lá na história. São Paulo é um adulto da Libertadores, é o senhor Libertadores. Que lindo São falando Paulo é o assim. senhor Libertadores. Ficou uns anos na UTI, mas... É Ulisses. Não é nada. O Mano tá participando pra caramba também do programa hoje. Né, mano? Dá uma segurada Faz também. tempo, mas está aí. Está aqui, presente hoje. O São Paulo vai classificar hoje. Vai ser antecipadamente classificado. soberba. Eu espero que seja o que mais pontue na Libertadores, porque faz muita diferença até a semifinal jogar a segunda partida em casa. E só contrariando o Cicinho, eu acho que o Ferrarese dá um pouco mais de qualidade defensiva, especialmente na bola aérea. Eu gostei muito das atuações dele em jogos fora de casa. Você tem razão, em casa pode ser que precise de uma dinâmica de ataque melhor, mas eu acho que ele está conseguindo atacar com qualidade. Olha, agora, Chico, você com a imparcialidade que lhe convém, Sempre. São Paulo, na sua opinião, chegará longe na Libertadores? Eu creio que sim. Se a gente olhar... não é provocação, juro, mas dos times que eu vi na Libertadores, o São Paulo e o Atlético Nacional são as equipes que jogam futebol mais interessante. Ainda bem que esses 15 Juro que não é provocação. Mais Libertadores. Tem Palmeiras também, né, velho? Muito bem, estamos de volta ao vivo com o Jogo Aberto. Paulo, Libertadores, já projetando essa partida contra o Libertad. O Sgarbi trouxe a informação de que mais de 45 mil ingressos foram vendidos. E o São Paulo, ele causa discordância, porque no Brasileiro empata muito, deixa a desejar. Talvez tivesse empatado o clássico e iam falar, tá legal, era o Palmeiras, mas aí acabou perdendo, perdeu a invencibilidade. Também. Quê? Pode empatar final de semana também, não final de semana é nós, tricolor paulista. É só final de semana também, né, Rona? Mas olha só, em 2025, essa é a cara do São Paulo. São 27 jogos, 11 vitórias, 11 empates também, 5 derrotas. O aproveitamento é de 54,3%. O São Paulo marcou 34 gols e sofreu 23. Até aqui, semifinalista do Paulistão, um jogo bem reclamado, não é? 16º colocado no Brasileirão. 16º? Ixi, vai ser confronto direto então, hein? Final de semana é confronto direto, hein? Aí é o contraponto. Primeiro colocado do Grupo C na Libertadores. Qual é o balanço, Ronaldão? O balanço? Esse 16º aí, mamãe, não condiz com o que o Zubeldia plantou até agora. Mas não pode ser, porque eu tô por aí também, você também. Qual é a diferença de ponto do 16º pro 8º? Boa, é isso, doutor, é isso que tem que analisar. Mas se terminasse agora, concordo. Põe lá. Só que, Marco, o primeiro colocado já tem mais 10 do que nós. O primeiro colocado. E o primeiro colocado foi o adversário do São Paulo no final de semana. A primeira colocação E já foi meu adversário aí. E outra, você foca muito na Libertadores, você não conquista o título. Se você tiver melhor colocado no Campeonato Brasileiro, você consegue novamente lutar pela Libertadores. Mas você falou que já ganhou? Hã? Você falou que o São Paulo já ganhou a Libertadores? Não, lá na frente, então, eu tô falando lá na frente. Já tá classificado. Eu tô falando lá na frente. Eu tô falando assim, porque talvez o Grêmio termina no fim do ano. Talvez o Grêmio sonhe com isso, né? Não, o Grêmio não Libertadores. Não, o Grêmio não sonha. O que acontece eu sei a minha realidade. O problema do Como você vai falar com o Ronaldo, que não sabe nem quem é? Faz assim não. O problema do brasileiro era que ele acaba. Não é agora não é o problema. Legal. A hora que ele acaba, que você olha assim e fala, aqueles pontos, aqueles jogos que eu só empatei, entendeu? Aqueles jogos que eu só empatei. Então isso é um problema muito sério. O Campeonato Brasileiro. O São Paulo não é candidato ao título do Brasileiro, Mas é candidato ao título da Libertadores? Não é candidato ao título, mas a Renata falou com o balanço. O balanço é que acontece. O São Paulo não está equilibrado.
O São Paulo é um time na Libertadores e outro no Campeonato Brasileiro. Se ele tivesse melhor colocado, por exemplo, melhores resultados, aí então seria o equilíbrio que nós estamos falando da balança. E ser rebaixado no Brasileiro, é isso que você prefere? Não, eu prefiro não ganhar a Libertadores e não ser rebaixado. Não, nunca caíram, mas caíram no Paulistinha. Não, rebaixado não é Vocês caíram no Paulistinha, Paulo, o Marco Aurélio Cunha. Deixa eu falar com você. Vocês caíram no Paulistinha. Agora, no Brasileiro, eu pulo. Nunca. Ele fala que eu também perdi de 6-2 no Brasileiro. Tem umas coisas que só isso, né? Mas o São Paulo, gente, realmente, quando você acompanha as partidas, não é que ele vai mal, que ele tem um desempenho ruim, que ele é pior que o adversário, mas eu acho que ele tem alguns lances específicos que acabam resultando em empates, por exemplo. Ele estava segurando o clássico contra o Palmeiras até os 49 do segundo tempo. Eu acho que está muito claro o foco do São Paulo. Mas podia ter ganho, Renata. Teve o lance do Oscar na cara do gol, teve o Ferreirinha chutou uma bola por Mas aí eu dou razão para esse cara aqui que entende muito de futebol. Por quê? O São Paulo não pode se limitar a se contentar com o empate. O empate tá bom pra mim. No entanto que a escalação é o quê? A escalação no Choque Rei foi o quê? Para buscar um empate. Então não é isso. A questão é essa, o São Paulo empata. Tá tudo bem, empatamos no Brasileiro. Não pode ter essa postura. Vai por mim na pele, é melhor empatar do que tomar. Mas tem algumas pessoas aqui no programa que ficam passando pano pro São Paulo. Passando pano, empatar é normal. Empatou com o Palmeiras. O São Paulo é muito grande. Gente, mas peraí, o São Paulo tá em crise, é isso? Não, mas se o São Paulo ganha hoje... Isso aí é discurso de inimigo. E se o São Paulo ganha hoje e empata com o Grêmio, tá legal? Quem que é inimigo? Eu não sei quem é. Hein, doutor Marco Aurélio Cunha? Não. Se o São Paulo ganha hoje e empata com o Grêmio sábado, tá legal? Não, vai ganhar do Grêmio. Como que tá legal? Tá legal. Que tá legal? Eu tô ficando legal. Ó, eu tô com o Cicinho, velho. Nessa parada eu tô com o Cicinho. Cicinho tá coberto de razão, o senhor tá errado. Não é que eu quero. Tá legal, não tá legal. Não, mas sabe por quê? O São Paulo não viajou, tá jogando em casa, então ele tem que estar pleno pra enfrentar o Grêmio no final de semana. Tem condições de ganhar. Eu quero só dizer uma coisa, eu fui o único nessa mesa aqui que não perdi pro Palmeiras, tá? Todo mundo aqui tomou taca. Você já enfrentou o Palmeiras no Brasileiro? Isso é só um detalhe. Ah, você já jogou com o Palmeiras no Brasileiro? Isso é só um detalhe, mas eu não perdi ainda, tá? Então por isso fala assim, é normal. É questão de tempo. É normal empatar com o Palmeiras? Sim, sim, todo mundo perde pro Palmeiras. É uma questão de tempo, querido, que esse time chinfrinho que você tem. A crítica que existe em relação ao São Paulo no ano é que em jogos grandes, jogos difíceis, o São Paulo na Libertadores está dando conta. No Brasileiro, Campeonato Paulista, o São Paulo sofreu. Contra o Corinthians fez um jogo grande, assim, jogo contra o time Série A. São Paulo e foi contra o Corinthians. Aquele jogo contra o Corinthians lá que ganhou. Perdeu pro Santos, perdeu o Palmeiras. Aí agora na Série A tá tendo dificuldade. Essa preocupação do torcedor que aqui é comum. Que o São Paulo não está conseguindo desempenhar e encontrar resultado contra esses times. Mas se o torcedor de São Paulo tem que lembrar que no Paulista teve um pênalti que até hoje é contestado geral. Mas tem que lembrar que às vezes é assim, alguma coisa, não é só o desempenho. Porque era pra ser empate, né? Mas tirando aquele pênalti, o São Paulo fez alguma coisa no jogo. São Paulo poderia estar numa final de Campeonato Paulista sem aquele pênalti. Mas não teve muita chance além disso. Esse é o questionamento. Quando que o São Paulo... Não, que me descer. Vai descer. Na Libertadores o trabalho é muito bem feito, nitidamente. Só que não dá pra viver mais um ano com o São Paulo brigando pela Libertadores e aí pode ganhar, pode não ganhar, pra depois ficar brigando lá no rebaixamento no Brasileiro. Essa é a preocupação. Palpite pra esse jogo só do Everton Guimarães, por enquanto. Everton, palpite pra São Paulo e Libertad. São Paulo ganha o jogo, Renata, por 2-0. Agora, cuidado com os empates no Brasileiro. Ano passado, o Atlético chegou na final da Libertadores, empatou de mais um brasileiro, foi se salvar na última rodada do rebaixamento, hein? Olho aberto aí no São Paulo. Lembrado, a situação do Galo é estranha mesmo. Não, mas tem gente que acha normal empatar no Brasileiro, já está empatando. Os passadores de pano do programa. Aqui. Os inimigos do São Paulo vão continuar querendo criar crise lá. Não tem crise. Entendedores entenderão. YouTube, Atlético Paranaense pode enfrentar o Palmeiras na Copa do Brasil ainda, Chico. Mas eu não perdi pro Palmeiras. Só eu. Quero falar de Libertadores, mas com números, com tudo completo, com cardápio pleno aqui, não é? Olha a Libertadores resumida em grupos para todo mundo. Lembrando que hoje o Botafogo tem um jogo super importante diante dos Estudiantes. Tem que ganhar, o melhor é ganhar, tá tudo certo.
Tem jogo importante aqui também, não é que o River recebe o Del Valle, o Barcelona vai jogar fora com o Universitário. Aqui ontem o Central Córdoba, que pesadelo, hein, Flamengo? Nossa, caramba. Ganhou do Tátira, 2-1. Então tem Flamengo e LDU amanhã, jogo interessante. Hoje a vez do São Paulo com o Libertad, também tem Aliança Lima com o Tajeres e Aliança Lima. Aqui, ó. Fortaleza ficou no 0-0, não era o esperado. Vai ter que jogar com o Racing na última rodada. Esse Bucaramanga tá incomodando. Depois... Aí eu falei assim, vou dar uma estudadinha, me preparar pro programa. Embolado. Peguei a tabela do Campeonato Colombiano, primeiro lugar. Alô, é do hospital? Você pediu uma maca? Tem gente que vai precisar de uma maca. Ô, Ronaldo, pega o Nacional eu agora. não duvido de mais nada. Eu tô num ponto que a minha descrença é algo, né? Mas olha só, hoje... Chama o bombeiro. Hoje eu vou saber o tamanho do problema porque o Atlético Nacional recebe o Bahia e amanhã o Inter joga fora. O que é o melhor resultado aí? O Bahia ganhando. É melhor um ganhar. Aqui eu acho que é melhor... Não, acho que o melhor é uma vitória de alguém eliminar alguém. O Bahia ganhando já classifica o Bahia, bebê. Ronaldo, eu vou te falar, tá com um cara que o Inter vai ficar em último nesse grupo. Melhor, porque daí não cai na Sul-Americana. Em playoff. O Inter ficar em último? Tá com cara. Não, o melhor é passar, mas se não passar, o melhor é ficar em último, pra não cair na Sul-Americana. Não, mas na Sul-Americana tem a possibilidade de ser campeão e ir pra Sim, de verdade. Presidente, eu sei que você vai me desmentir, não tô nem aí. Ué, mas vocês não temos elenco pra tantas competições, infelizmente. Renata, vocês lutaram tanto pra chegar na Libertadores e vai sair assim? Melhor é lutar tudo de novo no Brasileiro, é o que eu acho. Mas enfim. Assim, sem falar nada? Só de maca? E agora é hora da onça beber água. Ai, meu Deus, por que essas coisas? Isso é sério, isso acaba com o meu bom humor que tá legal hoje. Mas sai não assim, foi esse cara, não. Você vai embora sem falar tchau? Como assim, bebê? Não, é assim, ó. Eu quero, claro... não, bebê. Não é choro, Não, gente. bebê. Não é choro. Choro não é a palavra adequada, é ranço. Eu tô na Sul-Americana e tô preocupado, porque eu posso ter companhia do Botafogo, do Flamengo, do Inter, rapaz. Do Fortaleza. É porque você já tá conformado em ser segundo lugar na Sul-Americana, que não classifica direto. Não precisa almoçar, já tomou almoçada. Mas é óbvio. É que eu sei a minha realidade. Tem gente que se ilude, que vai ganhar brasileiro, que sobe no cadeirão, quem tá se iludindo aí? Quem tá se iludindo? Eu sei a minha realidade, pô. Menino! Ainda bem que eu já palpitei pra quem vai ser o campeão brasileiro, né? Ainda bem, porque depois as pessoas falam qualquer coisa. Ó, Grupo G... Palmeiras tá aqui soberano, tranquilo. Soberano é São Paulo, né? Então tá aqui muito bem, acomodado, primeiro lugar. Vai receber o Bolívar, tem tudo pra ganhar, até golear, não é? Saldo de gol. Não depende mais de nada. Não precisa nem, o Palmeiras não precisa nem olhar pra baixo. Perdeu o Paulistão, tem que arrumar alguma coisa aí. Vocês não estão gostando do meu resumo? Vocês deixaram perder muito tempo naquele grupo aqui, ó, no grupo F. Não, estudou bem. O grupo H. Eu queria entender deixa eu só fazer um coração aqui, ó. Eu queria entender um pouquinho mais o grupo F. Vocês também estão alguma dúvida? O grupo F. Não, o grupo F já falamos tudo que era possível. É o grupo de la muerte. Aqui tem um cara que eu amo na vida, Diego Aguirre. E o Bulo-Bulo? Diego Aguirre. E o Bulo-Bulo? Não. O Bulo-Bulo, não sei o que o Bulo-Bulo vai aprontar aí, né? Mas olha só, foi legal. Eu acompanhei o jogo Vélez e Olímpia. Vamos voltar, chega. Me diga um pouquinho mais do grupo F. Chiquito, para de me ligar, ainda mais pra falar dos problemas pessoais, seus problemas. Olha só, reclamando desse pênalti, que eu daria esse pênalti, claro. Mas a arbitragem não deu. Vamos dar uma olhadinha no que acontece. Jogo contextualizando, Grêmio versus Godoy Cruz. A camisa do Ronald ali. Preciso falar alguma coisa? Cara, o juiz na frente é inacreditável. Rugby. Nada. Rugby, pô. Nada, jogou. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Tá, aí não deram esse pênalti, mas teve um pênalti, né, há pouco tempo. Yuri Alberto e Wesley, que você disse, eles se engalfinharam na área. Mas vamos mostrar como é que foi. Vai lá, Ulisses, mostra como é que foi. Vamos mostrar como é que foi. Ulisses quer mostrar como é que foi. Tchau. Quer tirar uma Para, o seu lugar é lá. Aí, olha lá, se engalfinharam. Isso aí foi igual. Então eu disse que foi pênalti aqui. Então foi pênalti ontem também. Não, isso aí não foi nada. Isso aí não deu nem pra chorar, velho. Para. Se engalfinharam. Se pegar o seu comentário, você disse, se engalfinharam por espaço. Mas engalfinhar é uma coisa. Por espaço. Agarrar por trás
é outra. Segunda-feira. Quer fazer? Vamos mostrar as diferenças? Eu quero perguntar pra Não, é vocês. que é certo, eu não entendo de arbitragem, porque não deram no jogo do Corinthians e Inter e nem abacate com cenoura. Se vocês vão na feira... Vamos mostrar a diferença, hein, você? Como é que foi? Chorar, chorar. Peraí, vamos ver. Tá bom. Melhor do que falar é mostrar, relembrar Então o que Chico Garcia disse. Chico Garcia, a sua opinião. Ô, Renata, uma coisa eu tenho certeza, viu, Ronaldo? Se depois desse lance saísse um gol do Corinthians, o VAR ia anular. Isso eu tenho certeza. No jogo. Que aí ele ia dar a falta do Yuri. Mas falando sério aqui, eu já tinha achado que os dois se engalfinhavam ali, que era uma disputa por espaço. E aí, quando vem a análise do VAR, que eles realmente analisam que o Wesley bota a mão no peito, primeiro do Yuri, o Yuri puxa o braço, os dois se enroscam e o Wesley busca o contato por baixo e os dois acabam caindo. Eu também não marcaria. Gente, chave de braço agora é permitida. Vou lembrar dessa aí também. Eu só falo uma coisa, nada como um jogo após o outro, a própria vida, ela cobra. Como é que é a história da banca? Você tem razão, Marco. O programa é de ficção. A banca paga e cobra. Posso falar a gente está comparando dois lances completamente diferentes. Posso falar uma coisa, Chico? Não tem nada a ver esse lance com o outro. Claro, se fosse o São Paulo, teria tudo a ver. Se fosse o Palmeiras, eu né? confio na inteligência do telespectador. Eu confio na inteligência do telespectador. Eu já achei que o do Inter foi mais pênalti do que esse. Então, Cicinho, essa é a diferença. Pra mim, o jogo entre Corinthians e Inter, esse lance específico, foi pênalti ontem também. Mas uma pessoa que diz que esse primeiro não foi, não pode reclamar do jogo. Os caras já tomaram 2 tacas depois. Mas isso daí é perseguição, viu, Renato? Porque você vê chute na cabeça do cara do Inter não é pênalti, do outro... Aí no Grenal! E no Grenal? É Fortaleza, é Palmeiras. E o pênalti no Grenal? Vamos falar do pênalti no Grenal. O que eu disse aqui que eu daria o pênalti no Grenal para o Grêmio? Eu tô falando do juiz, pô. Você não tava lá pra dar o pênalti. Eu tô falando do juiz. Eu gosto de lembrar. O lance não tem nada a ver. Caramba. Obrigada, Rafael Bonfiglio fã. Mas se eu fosse... Por trás? Não. Por trás, não. O quê, Titi? Por trás? Não pode, né, Titi? Por trás não dá. Os caras estão lado a lado, o Yuri e o Wesley. Lado a lado. Esse aí o cara tá por trás. Brasil, eu daria o pênalti no jogo Corinthians e Inter e daria o pênalti ontem. Você adora pênalti. O Alan Patrick faz 15 gols de pênalti. Não, o pênalti está na regra e quando ele acontece, a arbitragem tem a obrigação de olhar, revisar e marcar. Alan Patrick, 1000 gols. Mas se der a pênalti, o Alan Patrick não sabe se vai fazer, se não vai. Quem concorda com a Renata, levanta a mão. Vamos ver. Não daria os pênaltis? Quem daria o pênalti ontem? Quem concorda com o Chico, levanta a mão. De ontem eu daria. Eu não concordo com o Chico. Marco Aurélio Cunha, é só assim, a similaridade. Vamos fazer a similitude, como queira. Similitude. Renata, foi um agarrão absurdo. O outro foi um trança-abraço de lado a lado. Esse ontem foi pênalti indiscutível. E do Inter? Do Inter pode discutir, mas eu acho que não foi. Eita, já olhou bem pro senhor. É que quem disse que o do Inter era um absurdo, era 2 jogadores buscando o espaço e se engalfinhando, não pode cobrar o de ontem. É isso que eu quero dizer. Vamos fazer o lance aí, você Não, eu não tenho vontade nenhuma. Não tenho vontade. Pelo amor de Deus. Eu concordo com a Renata aqui. Ô, Juveira, você não vai falar nada? Não foi nada nos dois. Eu tenho o direito de ficar calado. O que, Sgabi? Não, meu advogado acabou de me ligar e falou, fique quieto. Não fala nada até ele chegar. Não, pode dizer pro seu advogado que você vai falar, porque é palpite agora. Vai. Chegamos em São Paulo e como é que é, Rona? Palpite! São Paulo e Libertar é o assunto. E eu começarei com você, palpite. Vai libertar os Ubeldia, libertar todo mundo, empata 10-10, 2-0 Libertar. Chico Garcia. Hoje é 3-1 São Paulo. Ulisses. 4-1 pro São Paulo. Nossa Senhora. Hoje será... É tricolor hoje, pô. 2-1 pro São Paulo. Agora vou com Sgarbi. Nossa, pior que tá com cara desse 2-1, hein, Rê? Vou com você. 2-1 São Paulo. Cicinho. Muito otimista. Fora 0 São Paulo. O quê? Fora 0. Fora? Não sei como falar 0 em inglês. Fora 0? Fora 0. Fora 0. Bom, você sabe que no ano, a gente falou em balanço aqui, no ano, Marco Aurélio Cunha é o rei dos palpites. Esse tá demais. Não vai se agarrar na área pra ter pênalti. Não se engalfinha aí pra dar esse palpite. Meu palpite, 2-0 São Paulo, Ferreirinha e Lucas Ferreira. Aí vem Só a família Ferreira. Não, aí vem tanga no Neto. Se Ferreirinha fizer gol, é tanga. E não é
Mas Ferreirinha também não, é Ferreira, hein? Ferreirão. Ele pediu pra não ser chamado mais Ferreirinha. Agora é ele pra quer acabar o Ferreira. Goiás, né? Agora mudou até na Pra acabar o Goiás. Então me chama de Cicição Tá chegando agora. os donos da bola, uma boa tarde pra você. Cicel. E até amanhã. Vamos chamar ele de Tanguinha, então, Ferreirinha. Deixa eu chamar de